Você acha que sabe o que é o medo? Talvez você pense em filmes, em sustos fáceis no escuro. Mas existe um terror mais profundo. Um terror que não se esconde na ficção, mas que se ancora em nossa realidade, nos lugares que designamos para o descanso eterno. Os cemitérios. O que você está prestes a ouvir não são simples contos para assustar. São ecos. Sussurros colhidos na terra sagrada, anomalias que gelaram o sangue de testemunhas, de zeladores, em mais de uma ocasião, de sacerdotes que dedicaram suas vidas ao divino, apenas para ficarem cara a cara com o inexplicável. Nós rastreamos o globo, da umidade de Miami ao ar seco de Zaragoza, do coração do México aos campos de batalha da Virgínia. Em cada um desses lugares, as leis da natureza foram quebradas. Esta noite, você não está vendo um vídeo. Você está abrindo uma porta. Eu te convido a apagar as luzes, a aguçar os ouvidos e a se perguntar, quão corajoso você realmente é? Porque estas 10 histórias são reais para quem as viveu. E depois de ouvi-las, talvez, também sejam para você. Começamos. História 1. A melodia que saía de um túmulo em Miami, Estados Unidos. O cemitério de Coral Gables, em Miami, não é como os cemitérios góticos da Europa. Aqui, o sol da Flórida branqueia a pedra e o gramado é de um verde perpétuo, quase artificial. Mas a modernidade de Miami não pode apagar os ecos do passado, apenas os enterra sob uma camada mais brilhante de mármore. O padre Damian sabia. Ou melhor, estava aprendendo a saber. Transferido de Boston, Damian achava o ar de Miami opressor. A umidade grudava em sua batina como uma segunda pele. Sua nova paróquia ficava ao lado do cemitério, e parte de seus deveres vespertinos incluía um passeio pelos terrenos, uma formalidade para garantir que os portões estivessem fechados. Foi na terceira semana que ele ouviu pela primeira vez. Era terça-feira, o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de um laranja violento. O cemitério estava em silêncio, um silêncio quebrado apenas pelo zumbido distante do tráfego na US 1. Damian estava perto da seção oeste quando um som o fez parar. Era música. Não era um rádio. Não era um telefone. Era o som profundo e ressonante de um órgão de tubos. Uma melodia lenta, quase uma elegia, que parecia vibrar não no ar, mas no chão sob seus pés. Ele olhou ao redor. Estava sozinho. O som era claro, mas não tinha fonte. Caminhou entre as lápides, seguindo o eco. A música ficava mais alta e, de repente, parava, como se o músico tivesse notado sua presença. Damian atribuiu isso ao cansaço, ao calor, aos alto-falantes de algum carro distante. Mas voltou a acontecer na quinta-feira. Desta vez, era mais tarde, quase 9 da noite. Uma tempestade tropical se aproximava e o ar estava carregado de eletricidade. A música era mais intensa. Era Bach. Especificamente, a Toccata Fuga em Ré menor. Mas estava distorcida. As notas baixas retumbavam com uma profundidade que nenhum alto-falante portátil poderia replicar. Damian sentiu o primeiro arrepio real. Ele seguiu o som com determinação. Passou pelos mausoléus das famílias fundadoras, desviou das oferendas de santeria deixadas em alguns cantos, algo que ainda lhe custava assimilar, e chegou a uma seção mais humilde. A música vinha de lá. De um túmulo em particular. Não era um mausoléu. Era uma simples lápide de granito cinza, desgastada pela chuva ácida e pelo sol. O nome mal era legível, Eleonora Vance. De 1921 a 1955, amada filha e música. Damian se ajoelhou, a grama úmida manchando sua calça. Ele pôs a mão sobre a pedra. Estava fria, mas vibrava. A música não estava perto do túmulo. Estava dentro dele. A melodia emanava da terra, 1,80 m abaixo dele. Ele se levantou de um salto, recuando. O órgão tocou uma nota discordante, um chiado agudo que machucou seus ouvidos, e então, silêncio. O silêncio do cemitério voltou, mas agora parecia pesado, expectante. Damian fugiu. Não dormiu naquela noite. No dia seguinte, foi aos arquivos da paróquia. Procurou por Eleonora Vance.
A história era trágica e breve. Eleonora tinha sido um prodígio. Aos 20 anos, tocava o órgão nas maiores catedrais do país. Sua música, diziam os recortes de jornal amarelados, não era tocada, era invocada. Era uma mulher devota, mas intensa, consumida por sua arte. Morreu em um acidente de carro numa noite chuvosa, voltando de um concerto. Enterraram-na com um pequeno medalhão, uma réplica em miniatura do órgão de sua igreja natal. Damian voltou naquela noite. Levava sua estola roxa e um frasco de água benta. Estava preparado para um exorcismo, para uma batalha espiritual. Esperou. A noite estava clara, a lua quase cheia. À meia-noite, começou. Não era Bach. Era uma composição que Damian não reconheceu. Era caótica, furiosa, cheia de dissonância. Era a música de uma tempestade, de uma vida interrompida. O som era tão potente que Damian podia sentir as pedras do caminho vibrando sob seus sapatos. A melodia subia em crescendos que pareciam querer rasgar a terra. Eleonora, gritou Damian, sua voz tremendo. Em nome de Deus, pare. Sua alma deve descansar. A música parou. Um silêncio tão absoluto caiu sobre o cemitério que Damian podia ouvir a batida de seu próprio coração. Lentamente, do túmulo, começou uma nova melodia. Era suave. Um hino simples. Uma das primeiras canções que Damian havia aprendido no seminário. Mais perto quero estar. Damian ficou paralisado. A música já não era furiosa. Era triste. Desesperadamente triste. Era o som da solidão eterna. O sacerdote se aproximou. Não sentia mais medo, sentia uma profunda compaixão. Eleonora, disse ele suavemente, ajoelhando-se novamente. Você não está sozinha. Ele aspergiu a água benta sobre a lápide. Não como uma arma, mas como uma bênção. Sua música é linda, sussurrou ele. Mas é hora do silêncio. É hora de paz. Requiescat in pace, Eleonora. Ele rezava o responso dos defuntos, com a voz embargada, enquanto o órgão fantasma tocava suavemente o acompanhamento. Era a missa mais estranha que ele já havia celebrado. Quando a oração terminou, a música desapareceu. Não parou bruscamente. Simplesmente se apagou, nota por nota, como um órgão cujos foles se esvaziam de ar pela última vez. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era a paz. O padre Damian nunca mais ouviu o órgão. Ele ficou naquela paróquia de Miami por mais 20 anos. Mas toda terça-feira, até o dia de sua própria aposentadoria, ele deixava uma pequena flor branca sobre o túmulo de Eleonora Vance. Ele nunca disse a ninguém o porquê. Mas às vezes, quando o vento soprava entre as palmeiras da Flórida, ele parecia ouvir, muito ao longe, o murmúrio de um hino. E ele apenas sorria. A música do além pode ser assustadora, ou pode ser um pedido de paz. Se esta primeira melodia tocou uma fibra sensível em você, dê like neste vídeo. Inscreva-se agora e ative o sino, porque o próximo som que ouviremos não é música. É o vento. Um vento que só sopra entre duas lápides em Michoacán. Você não vai querer perder. História 2. O vento que só soprava entre duas lápides em Michoacán, México. No coração de Michoacán, existem vilarejos onde o sol parece se solidificar. O calor é uma presença física, e a poeira cobre tudo. Em um desses vilarejos fica o panteão de San Juan, um lugar tão quieto que se pode ouvir o zumbido dos insetos a 100 metros de distância. O padre Elias era o pároco da igreja anexa. Um homem de fé robusta e poucas palavras, que acreditava mais no trabalho manual do que em milagres. Ele havia passado os últimos 20 anos nesta paróquia e conhecia cada centímetro do cemitério. Conhecia o túmulo do general revolucionário, a seção das crianças perdidas pela gripe de 1918, e conhecia, embora tentasse ignorá-las, as duas lápides. Estavam no extremo norte, perto do muro de adobe que estava desmoronando. Não eram túmulos notáveis. Pertenciam a dois irmãos, Efraim e Manuel Rufo, falecidos no mesmo dia em 1953. A lenda local,
que Elias descartava como fofoca, dizia que eles tinham se matado em uma disputa por terras. O fenômeno não era constante, mas era infame. Numa terça-feira de junho, o calor era sufocante. Não corria a menor brisa. As folhas das aroeiras salsas pendiam mortas, como teias de aranhas secas. Elias fazia sua ronda vespertina, rezando o rosário, o suor grudando a batina em suas costas. O ar estava tão imóvel que a fumaça de seu cigarro, um vício que ele não conseguia largar, subia em uma coluna perfeitamente vertical. Tudo estava em silêncio. Até que ele se aproximou dos túmulos dos irmãos Rulfo. A 10 metros de distância, sentiu frio. Um frio absurdo, como abrir a porta de um congelador. E então, ele ouviu um assobio. Enquanto o resto do cemitério permanecia em calma absoluta, entre aquelas duas lápides de pedra cinza, o inferno se soltava. Um vento furioso, um redemoinho localizado, rugia no espaço de 1 metro que separava os túmulos. A poeira se levantava em uma espiral violenta, a grama seca era arrancada pela raiz. A batina de Elias foi açoitada com força contra suas pernas. O sacerdote parou, com o rosário na mão. Olhou para cima. A copa da árvore acima dele estava perfeitamente imóvel. Nenhuma folha se movia. Olhou ao redor. A poeira do caminho estava assentada. Apenas ali. Apenas entre Efraim e Manuel. O vento não era natural. Não cheirava a chuva nem a ozônio. Cheirava a rancor. Cheirava a ferro velho e a algo vagamente animal. Elias, engolindo em seco, deu um passo à frente. O vento era tão forte que ele teve que proteger os olhos. Era como uma parede invisível. Ele tentou dar um passo para cruzar entre os túmulos. O vento o empurrou para trás com uma força física. Era como se 2 mãos gigantes o estivessem repelindo de ambos os lados. Ave Maria Puríssima, murmurou ele, levantando sua cruz peitoral. O vento mudou. O assobio se tornou um gemido baixo, e depois em algo pior, sussurros. Milhares de vozes, todas dizendo o mesmo, sobrepondo-se em uma cacofonia de ódio. Mate-o. É seu. Nunca. Meu. Elias sentiu o pânico subir pela garganta. Isso não era obra de Deus. Isso era uma cicatriz na terra. Ele recuou, e o som cessou instantaneamente. A poeira baixou. O silêncio retornou. O calor o envolveu novamente, mas agora parecia sujo, pegajoso. Elias correu para a igreja. Trouxe sua estola, seu livro de ritos e um balde de água benta. Voltou ao local. A calmaria persistia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou ele, com a voz tremendo ligeiramente. Que as almas destes irmãos descansem em... Mal pronunciou a palavra irmãos, o vento explodiu. Não foi um assobio. Foi um rugido. A água benta que ele jogou foi atomizada no ar, devolvida ao seu rosto como uma bofetada gelada. As páginas de seu livro de ritos foram arrancadas, voando no redemoinho. O vento cercou. Ele podia senti-lo puxando, tentando derrubá-lo, arrastá-lo para aquela briga eterna. Sentiu o ódio puro de 2 almas que se recusaram a se soltar, mesmo na morte. Elias percebeu algo terrível. O vento não estava tentando sair. Estava tentando impedir que o outro entrasse. Estavam presos, um de frente para o outro, em uma tempestade perpétua de sua própria criação. O sacerdote, pela primeira vez na vida, não terminou o rito. Deu meia volta e caminhou, quase correu, de volta para a segurança da igreja. Nunca mais passou entre aqueles 2 túmulos. Ele dava uma longa volta, mesmo que isso significasse caminhar sob o sol escaldante. Aprendeu que há certas disputas que nem mesmo Deus pode resolver, e que há ventos que é melhor deixar soprar. Existem rancores que nem o túmulo pode esfriar. Se você sentiu o frio desse vento inexplicável, dê like neste vídeo. Inscreva-se agora mesmo. A próxima história nos leva à Espanha, onde uma simples vela em Zaragoza desafiou a chuva, o vento e toda a lógica. História 3. A vela que nunca se apagava em Zaragoza, Espanha.
O cemitério de Torreiro, em Zaragoza, é um lugar de ventos. Não qualquer vento. É o lar do Cierzo, um vento lendário, frio e seco que desce do norte com a força de uma navalha. O Cierzo pode enlouquecer as pessoas. Arranca telhas, derruba árvores e, certamente, apaga qualquer chama exposta. A menos que você seja aquela chama. A história é contada por Mateu, um coveiro que trabalhou em Torreiro por 40 anos. Um homem curtido, com a pele como couro e um desdém saudável pelo sobrenatural. Para ele, os mortos eram apenas clientes. Foi em um novembro particularmente rigoroso que ele a viu. Estava na seção 14, uma área antiga de túmulos humildes, quase esquecidos. Sobre uma lápide de calcário, tão erodida que o nome era elegível, havia uma vela. Uma simples vela branca, das baratas, em um pires de cerâmica. Estava acesa. Mateus suspirou, irritado. Era uma violação das regras. Um perigo de incêndio, embora com o Cierzo soprando, fosse um milagre que durasse mais de um segundo. Ele se aproximou para apagá-la com um sopro. Assoprou. A chama tremeu violentamente, se abaixou, e voltou a subir, reta e impassível. Mateu franziu a testa. Que vento estranho hoje, pensou. Tirou a luva de trabalho e usou os dedos calosos para beliscar o pavio. Sentiu o calor, mas a chama não se apagou. Era como tentar beliscar um raio de sol. O pavio não cedia. Irritado, Mateu cuspiu nos dedos e tentou de novo. Um FSSSS audível. Mas a chama continuava lá. Droga, murmurou ele. Pegou sua garrafinha de água. Derramou um jato diretamente sobre a chama. Aqui é onde a história de Mateu fica estranha. A água atingiu o pavio. O som foi o de água batendo numa frigideira em brasa. Evaporou instantaneamente em uma nuvem de vapor. Mas a chama, do tamanho de seu polegar, não vacilou. Mateu sentiu o primeiro arrepio de medo. Olhou para a cera. A vela estava pela metade. Não pingava. Não havia cera derretida no pires. Ele desistiu e foi embora. Que se consuma sozinha, pensou. No dia seguinte, ele voltou. A vela continuava lá. Acesa. E estava exatamente na mesma altura. Naquela tarde, choveu. Não uma garoa, mas um temporal torrencial trazido pelo Cierzo. Mateu trabalhou encharcado, cavando uma nova cova. De onde estava, podia ver o túmulo da seção 14. Podia ver a pequena luz laranja, brilhando perfeitamente através da cortina de água. A vela ardeu durante aquela tempestade. E na noite seguinte. E na semana seguinte. Logo, deixou de ser o segredo de Mateu. Os outros trabalhadores começaram a notá-la. Tornou-se uma espécie de lenda mórbida. A chamavam de a perpétua. Um grupo de jovens guardas do cemitério, numa noite de sexta-feira e depois de algumas bebidas, decidiu acabar com o mistério. Foram com lanternas e um extintor pequeno. O que eles viram os fez calar. A vela estava lá, como sempre. Mas naquela noite, a chama era azul. Um azul cobalto que não projetava calor. Colocaram as mãos perto e estava gelado. Um deles, o mais corajoso, borrifou a espuma do extintor. A espuma cobriu o túmulo, a lápide e o pires. Tudo era branco. Exceto a chama. A espuma química simplesmente desviava ao redor dela, como se a chama existisse em uma dimensão separada, protegida por uma bolha invisível. A luz azul brilhava através da espuma branca. Os guardas fugiram. Mateu sabia que tinha que fazer algo. Isso não era natural. Isso era um desafio. Ele pegou uma pá. Voltou ao túmulo, desta vez à plena luz do dia. Ele não ia brincar. Sem cerimônia, golpeou a vela com a borda da pá. O pires de cerâmica se partiu em dois. A vela caiu no chão. E continuou queimando. Na terra úmida, de cabeça para baixo, o pavio continuava aceso, desafiador. Mateu, em um ataque de pânico e raiva, começou a cavar. Não no túmulo, mas ali mesmo.
Cavou um buraco rápido e fundo com suas botas. Empurrou a vela quebrada e o pires para dentro com a pá. E a cobriu de terra. Socou a terra com suas botas, com toda a sua força, até que o chão estivesse compacto. Ele ficou ali, suando, ofegante. O cierzo soprava, mas ele sentia calor. O silêncio era absoluto. Ele tinha conseguido. Virou-se para ir embora. E então, um cheiro chegou ao seu nariz. Um cheiro de cera queimada. Lentamente, ele se virou. Da terra que ele acabara de socar, saía uma pequena coluna de fumaça. E no centro, perfurando a terra compactada, uma pequena chama laranja tinha voltado a surgir, queimando nada. Mateu largou a pá. Deixou seu trabalho. Aposentou-se naquela mesma tarde e nunca mais pôs os pés no cemitério de Torreiro. A vela, dizem alguns, continua queimando debaixo da terra. Uma promessa que se recusa a ser quebrada, ou um aviso que se recusa a ser apagado. Uma chama que a chuva não pode apagar e a terra não pode enterrar. Que tipo de promessa arde com tanta força? Se esta história te gelou o sangue, pressione o botão de like. E inscreva-se agora, porque nossa próxima parada é o Kansas, onde um mausoléu não está sendo vigiado por um guarda, mas por um cão que ninguém conseguiu tocar. História 4. O cão que vigiava um mausoléu no Kansas, Estados Unidos. Os cemitérios do Kansas são diferentes. São vastos, abertos ao céu, e o vento da pradaria nunca para de soprar, trazendo consigo o cheiro de terra e de distância. Em um desses cemitérios, nos arredores de Atchison, fica o mausoléu da família St. John. É uma estrutura de granito escuro, opulenta e deslocada, com portas de bronze maciço. E tem um guardião. A primeira vez que o cão foi reportado, a polícia pensou que era um animal perdido. Os visitantes informavam sobre um grande cão preto, imóvel como uma estátua, sentado em frente às portas de bronze do mausoléu. O oficial Huck Miller foi investigar. Hank era um homem pragmático. Tinha lidado com coiotes, cães selvagens e o puma ocasional. Um cachorro não o assustava. Ele viu o cão de sua viatura. Era enorme. Um vira-lata de cor preta azeviche, com a pelagem espessa. Estava sentado, com as costas retas, orelhas em pé, olhando fixamente para as portas do mausoléu. Hank saiu do carro. Calma, garoto. Você está perdido, disse ele, com aquela voz que usava para acalmar as pessoas. O cão não se moveu. Não virou a cabeça. Não latiu. Não rosnou. Hank se aproximou. A uns 15 metros, o cão virou lentamente a cabeça. Hank parou abruptamente. Os olhos do cão. Não eram olhos de cachorro. Não eram castanhos, nem azuis. Eram de um amarelo pálido, como enxofre, e não refletiam a luz do sol. Brilhavam com luz própria. E o cão, Hank percebeu com um suor frio, não estava ofegante. Não respirava. Seu peito não subia nem descia. Era uma estátua viva. Ok, garoto, disse Hank, recuando lentamente. Toma conta da casa. O cão voltou a virar a cabeça para as portas de bronze. A coisa ficou séria quando a família St. John, descendentes que viviam na cidade, quis acessar o mausoléu para um enterro. Chamaram o Centro de Controle de Zoonoses. 2 homens, equipados com laços de captura e luvas grossas, chegaram. O cão estava lá, em seu posto. Aproximaram-se com confiança. O cão os observou. Um dos homens, o mais jovem, avançou com o laço. O cão não se moveu para morder. Não precisava. Ele abriu a boca. O jovem parou, com o laço no meio do caminho. O outro trabalhador, mais velho, soltou um palavrão e recuou. O cão não tinha dentes normais. Tinha uma fileira de presas negras, como agulhas de obsidiana. Mas pior que isso, foi o som que saiu. Não foi um latido. Foi um gemido baixo, um som gutural que parecia vir do fundo da terra. Era um som que vibrava no peito. O jovem que estava perto levou as mãos à cabeça e caiu de joelhos, gritando, antes de desmaiar. O cão fechou a boca.
O som parou. Continuou sentado. O trabalhador mais velho arrastou seu colega de volta para o caminhão e foram embora, deixando o mausoléu para seu guardião. A lenda cresceu. Quem era o cão? Pertencia ao último Centedion enterrado ali, um homem mau, um recluso que diziam praticar as artes das trevas. Era seu familiar, seu demônio guardião? Uma equipe de televisão local tentou filmá-lo. A câmera não funcionava. As baterias acabavam instantaneamente. As gravações de áudio só captavam um estrondo de estática ensurdecedora. O cão nunca comia. Nunca bebia. Nunca dormia. Na neve do inverno, a área ao seu redor permanecia limpa. Sob o sol do verão, não procurava a sombra. Um sacerdote tentou se aproximar com água benta. A água ferveu e evaporou de seu frasco antes que ele pudesse jogá-la. O clímax ocorreu quando um grupo de adolescentes, bêbados e estúpidos, decidiu cuidar do cachorro. Foram à noite, com tacos de beisebol. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Hank Miller os encontrou ao amanhecer. Estavam na entrada do cemitério, encolhidos juntos, catatônicos. Estavam ilesos, mas seus cabelos haviam ficado brancos. Nenhum deles voltou a falar coerentemente. Apenas repetiam uma palavra, os olhos. A família Centedion finalmente desistiu. Selaram o mausoléu remotamente, contratando uma construtora para derramar concreto na entrada, do outro lado do cemitério, usando um guindaste. Mas o cão não foi embora. Ele simplesmente mudou de posição. Agora ele se senta sobre o concreto fresco, de costas para as portas seladas. Hank Miller, agora aposentado, às vezes dirige por ali. E começa a entender a verdade. O cão não está impedindo que as pessoas entrem. Está impedindo que algo, ou alguém, saia. Um guardião silencioso, um túmulo selado e um terror que emudece. Você se atreveria a se aproximar? Se a lealdade deste guardião te inquietou, deixe seu like. Inscreva-se e fique alerta. Porque em Baja Califórnia, não é um cachorro que te gela. É uma voz. Uma voz que pede perdão, sem parar, na escuridão. História 5. A voz que pedia perdão em Baja Califórnia, México. O cemitério de Usacatal, em Baja Califórnia, está à beira do nada. É um lugar de cruzes de madeira desgastadas pelo sol e flores de plástico que perderam a cor. Fica perto da rodovia, e o único som constante é o dos caminhões passando ao longe. Mas se você ficar até o entardecer, o som dos caminhões desaparece, e começa o outro som. Dom Arturo era o vigia. Um homem mais velho que aceitou o trabalho porque gostava da paz. Costumava sentar-se em uma cadeira de plástico ao lado da entrada, bebendo café e ouvindo rádio. A primeira vez que a ouviu, pensou que era alguém de luto que se atrasou. O sol se punha, tingindo as montanhas de um púrpura profundo. O rádio de Arturo falhou, emitindo apenas estática. Naquele silêncio repentino, ele a ouviu. Me perdoe. Era uma voz de homem. Baixa, embargada. Cheia de uma angústia tão pesada que era quase tangível. Arturo se levantou. Olá? Tem alguém aí? Gritou ele para os túmulos. Me perdoe. Veio da seção oeste. Arturo caminhou até lá com sua lanterna. O feixe de luz cortava a escuridão crescente. Quem está aí? O cemitério está fechando. Me perdoe. A voz estava mais próxima. Parecia vir de trás de um grande mausoléu de mármore branco. Arturo contornou a estrutura, esperando encontrar um homem chorando. Não havia ninguém. O ar estava parado. Me perdoe. A voz soou bem ao seu lado. Bem no seu ouvido. Arturo saltou para trás, largando a lanterna. A luz rolou pelo chão, iluminando um túmulo simples. E a voz continuou. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Não era uma conversa. Era um loop. Como um disco arranhado de pura agonia. Arturo pegou sua lanterna e correu.
Trancou-se em sua pequena guarita e não saiu mais naquela noite, enquanto a voz continuava sua ladainha até o amanhecer. Ele se acostumou. Ou era o que dizia a si mesmo. Aprendeu os padrões. A voz começava exatamente quando o último raio de sol desaparecia. Sempre a mesma voz masculina. Sempre a mesma palavra. Às vezes era um sussurro. Às vezes um grito sufocado. Me perdoe. Uma noite, um grupo de pesquisadores do paranormal pediu-lhe permissão para gravar. Arturo deu de ombros. O tempo é de vocês. Eles instalaram seus gravadores de alta sensibilidade, seus medidores de EMF e suas câmeras térmicas. Ao entardecer, começou. Me perdoe. Os pesquisadores ficaram animados. Os medidores de EMF dispararam. As câmeras térmicas não mostraram nada, mas os gravadores captaram a voz. Um dos pesquisadores, um jovem arrogante, deu um passo à frente. Nós te perdoamos. Em nome de Deus, nós te perdoamos. Agora atravesse. Houve um silêncio. Um silêncio tão longo e pesado que Arturo sentiu o ar engrossar. Então, a voz retornou. Mas não era um sussurro. Era um rugido. Um rugido que saiu de todos os gravadores ao mesmo tempo, tão alto que os alto-falantes explodiram. Me perdoe. E a voz não estava mais na seção oeste. Estava em toda a parte. Saía da terra, das árvores, da guarita de Arturo. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Os pesquisadores fugiram, deixando para trás seu equipamento de milhares de dólares. Arturo se enfiou debaixo de sua mesa, rezando o Pai Nosso tão rápido que as palavras se atropelavam. A voz continuou por horas, um ataque sônico de puro desespero. Ao amanhecer, cessou. Arturo saiu tremendo. O equipamento de gravação estava derretido. Havia um cheiro de ozônio e de carne queimada no ar. Ele nunca soube quem era a voz. Mas tinha uma teoria. Havia um túmulo sem marcação na seção oeste. As pessoas diziam que ali estava enterrada uma mulher que havia sido assassinada por seu marido ciumento, que depois se suicidou. Arturo pediu demissão. Disse que preferia o barulho do trânsito. Os novos vigias não duram mais de uma semana. Dizem que não é o medo que os espanta. É a tristeza. Porque a voz não busca o perdão de Deus. Busca o perdão da mulher no túmulo sem marcação. E ela, aparentemente, se recusa a dar. E assim, ele está condenado a perguntar, e ela a ouvir, por toda a eternidade. Uma súplica eterna, um perdão que nunca chega. Pode o arrependimento se tornar sua própria prisão? Se esta voz te fez refletir, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Porque em Valladolid, na Espanha, não ouviremos vozes, mas sinos. Sinos que não deveriam poder tocar, e que só o fizeram durante um funeral. História 6. Os sinos mudos que tocaram em Valladolid, Espanha. Nos terrenos de um mosteiro abandonado nos arredores de Valladolid, há uma pequena igreja e um cemitério. A igreja não é usada há um século. Sua torre sineira é um esqueleto de pedra, e seus sinos, duas massas de bronze verde pelo tempo, estão rachados. Seus badalos foram removidos em 1930. Os sinos estavam, para todos os efeitos, mudos. O cemitério, no entanto, ainda era usado pelas famílias mais antigas do vilarejo próximo. Em um dia frio de janeiro, celebrava-se o funeral de Dona Inés de la Vega. Uma mulher conhecida por sua piedade quase fanática, mas também por um temperamento de ferro e uma fortuna considerável. O padre Alonso, um homem jovem que servia no vilarejo, oficiava a cerimônia. Era um dia cinzento, sem vento. Os poucos presentes estavam agrupados ao redor da cova aberta. Alonso lia os ritos finais. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo choro de uma sobrinha distante. Nós te rogamos, Senhor, por teu servo, nossa serva Inés, que morreu para este mundo. E então, sou. Clang. Não foi um toque claro e musical. Foi um som horrível. Um som metálico, seco,
como se alguém tivesse batido em um tanque de metal gigante com um martelo. Todos congelaram. O som tinha vindo, inconfundivelmente, da torre cineira em ruínas. O sacristão olhou para o padre Alonso, pálido. Impossível, padre. As cordas não existem. Alonso, perturbado, tentou continuar. Dai-lhe, senhor, o descanso eterno. Clang. Clang. Mais forte desta vez. Um ritmo lento, arrítmico. Os presentes olharam para a torre. E eles viram. Os dois sinos, verdes e rachados, estavam se movendo. Balançavam lentamente, com um rangido que arranhava os nervos. Não havia cordas. Não havia ninguém. Clang. A vibração era tão baixa que era sentida no peito, no chão. A terra sob seus pés vibrava a cada batida. É um milagre, gritou a sobrinha. Os anjos a recebem. Mas o padre Alonso não sentiu a presença de anjos. Sentiu um frio que não era do inverno. Clang. O som não era de boas-vindas. Era um alarme. Naquele momento, os 4 homens que seguravam o caixão de Dona Inês soltaram um grito sufocado. O caixão, um pesado esquife de carvalho, estava vibrando. Está nos empurrando, gritou um deles. O caixão sacudia com tanta violência que quase os derrubou. Clang! 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 Os sinos agora tocavam freneticamente, um estrondo caótico e desesperado. E a cada batida, o caixão se tornava mais violento. 10 são-no, gritou Alonso. Eles lutaram para colocar o caixão sobre as correias para descê-lo à cova. Mal o soltaram, o caixão caiu com um baque surdo no fundo. E fez-se silêncio. Os sinos pararam de tocar. Instantaneamente. O eco morreu como se nunca tivesse existido. O silêncio que se instalou foi pior que o barulho. Os presentes se olhavam, aterrorizados. Então, do fundo da cova, ouviu-se um som. Uma batida. Toque. De dentro do caixão. Toque. 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 Alguém estava batendo na tampa, fracamente. A sobrinha desmaiou. Os homens que carregavam o caixão recuaram. Toque. Toque. E então, um arranhão. O padre Alonso sentiu sua alma cair aos pés. Olhou para a torre. Os sinos estavam imóveis. Ele percebeu a terrível verdade. Dona Inês não tinha sido enterrada viva. Isso era impossível. Os sinos não tocavam para lhe dar as boas-vindas ao céu. Tocavam para divertir a terra. Os sinos mudos, que haviam se calado por 100 anos, romperam seu silêncio não para celebrar uma vida piedosa, mas para anunciar que algo que não era Dona Inês, estava tentando ocupar seu lugar. E que agora, estava preso debaixo da terra. O padre Alonso, com uma voz que não reconheceu como sua, ordenou, enterre-na. Rápido! Ninguém disse uma palavra enquanto as pás de terra batiam na madeira. As batidas de dentro continuaram até que a última pá de terra cobriu o caixão. O padre Alonso selou aquele túmulo com água benta suficiente para encher uma banheira. Nunca mais se usou aquele cemitério. A torre cineira continua em silêncio. Mas os fazendeiros locais dizem que às vezes, em noites de tempestade, se você escutar com atenção, pode ouvir um fraco clang e um arranhão que vem de debaixo da terra. Um funeral interrompido, sinos que gritam um aviso e um terror enterrado vivo. O que aqueles sinos realmente ouviram? Se este som te deixou tremendo, dê-nos um like. Inscreva-se agora mesmo. Viajamos de volta à América, para a Virgínia, onde o lamento de um soldado não é um eco do passado, mas uma marcha eterna. História 7. O lamento do soldado na Virgínia, Estados Unidos. O solo da Virgínia está saturado de sangue. Perto de Manassas, há igrejas que serviram como hospitais de campanha durante a Guerra Civil. Seus cemitérios não abrigam apenas os paroquianos, mas estão construídos sobre as sepulturas anônimas de centenas de soldados. O padre Michael foi designado para uma dessas paróquias históricas. Sua casa paroquial,
Uma casa antiga de madeira, tinha vista para o cemitério da igreja. Um lugar bonito, tranquilo, cheio de carvalhos velhos. Ou assim ele pensou no início. Na primeira noite, ele estava desempacotando seus livros. Era tarde, passava da meia-noite. Ele ouviu um som. Cruz, cruz, cruz. Alguém estava caminhando sobre o cascalho da trilha do cemitério. Michael olhou pela janela. Não viu ninguém. A noite estava iluminada pela lua. Cruz. Pausa, cruz. Era um caminhar pesado. Como de alguém com botas, arrastando um pé. E com o som do passo, vinha outro. Um gemido. Não era um grito. Era um som baixo, gutural, exalado a cada passo. Um ah. De puro esgotamento e dor. Michael, pensando que era um andarilho ferido, pegou uma lanterna e saiu. Olá? Precisa de ajuda, chamou ele. O som parou. O cemitério estava banhado em luar. Não havia ninguém. Não havia onde se esconder entre as lápides baixas. Que estranho, pensou. Voltou para dentro. Mal fechou a porta, ouviu de novo, bem debaixo de sua janela. Cruz, cruz, Estava marchando. Eternamente. Michael passou as semanas seguintes em um estado de terror crescente. O som era noturno, mas nem sempre na mesma hora. Às vezes começava ao entardecer, às vezes às 3 da manhã. O soldado fantasma, como começou a chamá-lo, tinha uma rota. Começava perto de um velho carvalho, seguia a trilha de cascalho por cerca de 20 passos, parava onde deveria ter existido uma antiga linha de trincheira, e então, o silêncio. Mas o silêncio era o pior. Depois que os passos paravam, Michael ouvia 3 sons, sempre na mesma ordem, um suspiro pesado, o som metálico de um rifle caindo sobre a pedra, e um baque surdo e úmido, como o de um corpo pesado caindo na lama. Depois, o nada. Até a noite seguinte. Michael investigou. Falou com os historiadores locais. Eles lhe mostraram um diário. Pertencia a um soldado da União que havia sido ferido na Batalha de Bull Run. O diário descrevia como ele havia sido ferido no estômago e se arrastara durante a noite, procurando água. Caminho, e caio, escreveu ele. A lua está brilhante. Vejo uma igreja. Um carvalho. Se eu conseguir chegar ao carvalho, estarei a salvo. Marcho. Me arrasto. Marcho. O soldado nunca chegou. Morreu a poucos metros do carvalho, onde agora estava a casa de Michael. Michael, sentindo uma profunda compaixão, decidiu que o soldado precisava de seus últimos sacramentos. Naquela noite, quando os passos começaram, Michael saiu. Levava sua estola e o óleo da extrema-unção. Cruz, cruz, O som estava a poucos metros dele, mas ele não via nada. O ar estava frio. Soldado, disse Michael, com a voz trêmula. Sua guerra acabou. Você está a salvo. Descanse em paz. O som dos passos parou, mas não no lugar habitual. Parou bem na frente de Michael. Ele sentiu o frio. Sentiu o cheiro de pólvora, de suor rançoso e de sangue. E sentiu o gemido. Não em seus ouvidos, mas em seu peito. Um lamento de dor tão profundo que o fez dobrar os joelhos. Ego te absolvo, gritou ele, fazendo o sinal da cruz no ar vazio à sua frente. O gemido se tornou um suspiro. O cheiro desapareceu. O frio se dissipou. Michael ficou na escuridão, ofegante. Ele tinha conseguido. Voltou para seu escritório e serviu-se de um uísque. Sentou-se, observando o cemitério, sentindo-se em paz. E então, do carvalho, ele ouviu. Cruz, cruz, cruz. Michael congelou. A absolvição não tinha funcionado. A paz não tinha sido aceita. Ele percebeu a horrível verdade. O soldado não estava procurando o céu. Não estava procurando a paz. Estava procurando o carvalho. Estava preso em sua última ordem, em seu último pensamento coerente.
Não era uma alma, era uma cicatriz. Um eco. E estava condenado, por sua própria vontade, a marchar em direção a um refúgio que nunca alcançaria. Michael pediu sua transferência no dia seguinte. O novo sacerdote, dizem, está reclamando de problemas de insônia. Diz que o vizinho caminha pelo cascalho a noite toda. Um soldado preso em sua última missão, marchando para uma paz que nunca chegará. Pode o dever ser mais forte que a morte? Se este lamento te comoveu, deixe seu like. Inscreva-se se for corajoso. Porque em Zacatecas, o terror não marcha. Ele caminha ao seu lado. E é um menino que só quer que você o acompanhe. História 8. Um menino que pedia para ser acompanhado em Zacatecas, México. O Panteão de Herrera em Zacatecas é famoso por seus túmulos de crianças, a seção dos anjinhos. É um lugar de uma tristeza avassaladora, cheio de pequenas estátuas de anjos e brinquedos desbotados pelo sol. O padre Gabriel foi designado para lá em seu primeiro ano de serviço. Era jovem, cheio de idealismo, e queria se conectar com sua comunidade. Parte de sua rotina era caminhar pelo panteão ao entardecer, rezando o rosário. Logo, começou a sentir que não estava sozinho. Começou como um puxão. Um puxão na parte de baixo de sua batina. Na primeira vez, ele pensou que tinha se enganchado em uma roseira selvagem. Parou, se virou. Nada. Continuou caminhando. Puxão. Era suave, insistente. Exatamente como uma criança pequena faria para chamar sua atenção. Olá, disse Gabriel ao ar. O puxão cessou. Ele riu nervosamente. Estou cansado, pensou. Mas aconteceu no dia seguinte. E no seguinte. Puxão. Puxão. Ele se acostumou. Começou a pensar nisso como um companheiro silencioso. Uma tarde, enquanto caminhava, começou a falar com ele. Hoje foi um dia difícil, amiguinho, disse ele em voz alta. A dona Carmen reclamou dos sinos de novo. Puxão. Gabriel sorriu. O jogo se tornou mais elaborado. Às vezes, Gabriel parava. E sentia uma pequena pressão contra sua perna. Como uma criança pequena se apoiando nele. Ele não sentia medo. Sentia companhia. Uma estranha e melancólica companhia. É uma alma solitária, disse ele ao seu confessor, um sacerdote mais velho. Não é maligno. O sacerdote mais velho olhou para ele com olhos tristes. Tenha cuidado, Gabriel. A solidão pode ser enganosa. E as crianças dos cemitérios não querem companhia. Elas querem brincar. Gabriel não entendeu. O incidente ocorreu em uma noite de outubro. Havia lua cheia. Gabriel tinha terminado tarde e o cemitério estava banhado em uma luz prateada. Ele estava caminhando por sua rota habitual, perto da seção dos anjinhos. Sentiu o puxão em sua batina. Olá, disse Gabriel, sorrindo. O puxão não parou. Puxão. 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 Era mais forte. Mais insistente. Calma, calma, disse Gabriel. E então, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. O puxão deixou sua batina e agarrou sua mão. Gabriel congelou. Ele não viu nada. Mas sentiu, sem sombra de dúvida, uma mão minúscula, fina e gelada, deslizando para a sua. Seus dedos eram frios como mármore, e seu aperto era surpreendentemente forte. Um medo paralisante e absoluto, o inundou. Ele tentou se soltar. O aperto se intensificou. Puxão. A mão invisível o estava puxando. Estava o puxando para fora da trilha, em direção à parte mais escura da seção dos anjinhos. Gabriel puxou com força. Me solte! Em nome de Cristo, me solte! A mão não o soltou. E pela primeira vez, ele ouviu sua voz. Não foi em seus ouvidos. Foi diretamente em sua cabeça. Venha! Era a voz de um menino. Clara, mas sem emoção. Venha brincar. Estava o arrastando. Gabriel tropeçou,
caindo de joelhos. A mão fria puxava-o. Me acompanhe. Me acompanhe. Não, gritou Gabriel. Tirou o rosário do bolso com a outra mão. Eu te ordeno que me solte. A mão apertou tanto que ele sentiu seus ossos estalarem. Você não está sozinho. Me acompanhe. Gabriel, em um ato de puro desespero, golpeou a mão invisível com a cruz de metal de seu rosário. Houve um guincho. Um guincho agudo, desumano, que pareceu fazer o ar vibrar. A mão desapareceu. O frio se foi. Gabriel ficou ali, ofegante no chão, com o coração batendo tão forte que pensou que ia morrer. Olhou para sua mão. Onde a pequena mão o havia agarrado, ele tinha 5 marcas vermelhas, como queimaduras de gelo. Ele correu. Correu e não parou até estar na igreja, em frente ao sacrário, tremendo. No dia seguinte, Gabriel pediu para ser transferido para o escritório diocesano, longe de qualquer cemitério. O sacerdote mais velho foi visitar o túmulo. Era de um menino chamado Mateu, morto em 1890. A lenda dizia que ele havia morrido sozinho em um orfanato, e que seu único desejo era ter alguém que o acompanhasse. O sacerdote mais velho deixou um pequeno carrinho de brinquedo no túmulo. Deixe-o em paz, sussurrou ele ao ar. Mas como ele mesmo havia dito, as crianças nos cemitérios não querem companhia. Elas querem brincar. Um companheiro invisível, uma mão gelada e um pedido que você não pode recusar. Você brincaria com ele? Se esta história agarrou sua mão, pressione o botão de like. Inscreva-se, porque a marca que veremos a seguir não é de um jogo. Em Cádiz, na Espanha, uma mão aparece toda noite, de dentro da pedra. História 9. A mão marcada na pedra em Cádiz, Espanha. O cemitério de São José, em Cádiz, é um lugar de beleza e decadência. Fica à beira-mar. O som constante das ondas e o cheiro de sal impregnam tudo. Mas o ar salino é brutal com a pedra. Corrói o mármore e apaga os nomes. Isabela era uma restauradora de arte, contratada para salvar alguns dos túmulos mais antigos. Era uma mulher da ciência. Acreditava na química, nos solventes e no trabalho meticuloso. Ela estava trabalhando em uma lápide de 1850. Uma laje de mármore branco, notavelmente lisa e sem inscrições, que marcava uma vala comum. Seu trabalho era limpá-la dos séculos de sal e líquen. No primeiro dia, trabalhou até o entardecer, limpando e polindo meticulosamente a superfície. Quando saiu, a laje estava impecável, um espelho branco sob a lua. Na manhã seguinte, quando voltou, viu o vandalismo. Bem no centro da laje, havia uma marca de mão. Malditos moleques, murmurou ela. Era uma marca perfeita. Uma mão direita, fina. Parecia feita com óleo ou graxa. Isabela pegou seus solventes. Esfregou. A mancha não saía. Esfregou com mais força. Usou um limpador abrasivo suave. A mancha persistia. Era como se não estivesse sobre a pedra, mas na pedra. Finalmente, depois de 1 hora de trabalho exaustivo, a marca desapareceu. Naquela tarde, ela colocou uma pequena lona sobre a lápide. Quero ver tentarem agora, pensou. Na manhã seguinte, a lona estava no chão, a 1 metro de distância. Não havia ventado naquela noite. E na pedra lisa, a mão estava lá novamente. Mesmo lugar. Mesma mão. Isabela sentiu um arrepio. Desta vez, ela a examinou de perto. A marca fresca não estava úmida. Não cheirava. Mas, parecia mais escura que no dia anterior. Os contornos eram mais nítidos. Limpou a pedra outra vez. Levou o dobro do tempo. Naquela noite, ela não foi para casa. Escondeu-se. Sentou-se atrás de um mausoléu próximo, com uma câmera digital e uma garrafa térmica de café. Estava determinada a pegar o vândalo. Esperou. 00:30. 1 da manhã. 2. Nada. O cemitério estava em silêncio, apenas o rugido do oceano. Às 3h15 da manhã, ela quase adormeceu. Então, ouviu um som.
Um arranhão. Veio da lápide. Isabela levantou a câmera. Focou. A pedra estava limpa. Ouviu o som novamente. Um estalo. Como o de uma pedra pequena batendo em outra. E então, ela viu. Diante de seus olhos, de dentro da laje de mármore, a marca da mão começou a aparecer. Não foi instantâneo. Foi lento. Como uma fotografia se revelando. Primeiro, a palma. Depois, os dedos. Escureceu, passando de um cinza pálido para um preto oleoso. Isabela não respirava. A mão apareceu. E ficou ali. Mas não foi o fim. O mármore ao redor da marca começou a rachar. Pequenas fissuras, como uma teia de aranha. E a pedra, sob a marca da mão, começou a inchar. Estava se movendo. Algo, do outro lado, estava pressionando. Estava pressionando com tanta força que o mármore de 200 anos estava cedendo. Isabela deixou a câmera cair. O barulho do plástico batendo no cascalho pareceu quebrar o feitiço. O inchaço parou. O som de arranhão cessou. Mas a mão continuava lá. Fresca. Marcada. Isabela pegou suas coisas. Correu. Na manhã seguinte, ligou para seu supervisor. Disse que a pedra estava estruturalmente comprometida. Disse que o ar salino a tornará instável e que era perigosa. Recomendou que fosse removida. Ela mentiu. A laje nunca foi removida. Ninguém mais quis trabalhar nela. Isabela guardou a única foto borrada que tirou antes que suas mãos começassem a tremer. Ela mostra em conferências, não de terror, mas de ciência. A chama de erosão atípica por inclusões de sal. Mas ela sabe o que viu. Sabe que a ciência não pode explicar o arranhão. E sabe que, toda noite, naquele cemitério de Cádiz, uma mão fina pressiona contra a pedra, tentando, centímetro a centímetro, encontrar uma saída. Uma marca que não se pode apagar, uma prisão de mármore e uma mão que continua pressionando. O que acontecerá quando a pedra finalmente ceder? Se esta história te marcou, deixe seu like. Você está chegando ao final. Inscreva-se agora, porque nossa última história, a mais inacreditável, nos leva a Chicago, onde um caixão se recusou a tocar o chão. História 10. O caixão que nunca tocava o chão em Chicago, Estados Unidos. O cemitério de Graceland, em Chicago, é um lugar de grande prestígio. Aqui descansam os magnatas, os arquitetos e os políticos que construíram a cidade. Os funerais aqui são assuntos solenes e caros. Jack trabalhava carregando caixões para uma funerária de luxo. Era um trabalho que exigia força, mas acima de tudo, exigia discrição e um rosto impassível. Jack havia carregado juízes, estrelas de cinema e até um chefe da máfia. Ele achava que tinha visto de tudo. O funeral era para um homem chamado Ari Storni. Um multimilionário solitário, um recluso que vivia na cobertura de uma torre de vidro e que, segundo rumores, tinha negócios peculiares. Era conhecido por sua arrogância e seu desdém pelas regras da sociedade. O caixão era uma obra-prima de bronze polido e mogno. Pesava, segundo os cálculos de Jack, pelo menos 300 quilos. Seriam necessários 6 deles para movê-lo. Eles se posicionaram. Jack estava no canto traseiro direito. No 3, 1, 2, 3. Levantaram. E Jack quase caiu. O caixão não pesava nada. Ou pior, tinha peso negativo. Não é que fosse leve. Era que ele flutuava. Os 6 homens, em vez de carregar o peso, estavam usando todas as suas forças para mantê-lo para baixo. Que diabos, sussurrou o homem à sua frente. Calha a boca e ande, sibilou o diretor da funerária. Eles caminharam pelo gramado verde em direção à cova. Foi a caminhada mais difícil da vida de Jack. O caixão balançava, não pelo peso, mas porque queria subir. Era como tentar carregar um balão de hélio gigante feito de chumbo. Era mais leve que o ar, disse Jack anos depois. Tínhamos os ombros tensos, não por levantá-lo, mas por empurrá-lo para o chão.
Os presentes, alguns homens de terno, não notaram nada. Pensaram que a expressão de esforço em seus rostos era pelo peso e pela solenidade. Chegaram à cova. O sacerdote, um homem jovem que parecia apavorado, acelerou o rito. Do pó vieste. Colocaram o caixão sobre o mecanismo de descida. As correias se tensionaram, para cima. O caixão flutuava a centímetros acima dos rolos. Jack, solte o seu canto, ordenou o diretor em voz baixa. Jack soltou. O caixão se inclinou violentamente para cima, como se fosse de isopor, atingindo o homem da frente no peito. Segurem-no, gritou o diretor. Os 6 homens se lançaram sobre o caixão. E naquele momento, uma rajada de vento frio varreu o cemitério. Um vento que só soprava ao redor do túmulo. O caixão se elevou. Ele rompeu as correias de lona. Levantou-se no ar, a 1 metro acima da cova aberta, e começou a girar lentamente. O sacerdote largou sua Bíblia e caiu de joelhos. Os homens de terno recuaram horrorizados. O caixão de bronze imógno, de 300 quilos, flutuava como um dirigível, girando no ar cinzento de Chicago. Não havia cabos. Não havia truque. Era um ato de pura, arrogante e sobrenatural vontade. Aristorne, um homem que em vida havia desafiado todas as leis dos homens, agora na morte, estava desafiando as leis de Deus e da física. Ele se recusava a ir, recusava-se a descer. Façam alguma coisa, gritou um dos homens de terno. Jack, agindo por instinto, pulou. Agarrou uma das alças de bronze. Seu peso, 90 quilos de homem, foi levantado do chão. Ele ficou pendurado no caixão flutuante. Me ajudem, gritou. Os outros carregadores pularam, agarrando-se às alças. Os 6 homens estavam pendurados no caixão, e seus pesos combinados mal conseguiam parar sua ascensão. Força para mantê-lo baixo, gritava o diretor. Como se estivessem lutando contra um anjo furioso, eles empurraram, puxaram e lutaram. O caixão lutava contra eles. Vibrava com uma energia fria. Pouco a pouco, com a força de 6 homens apavorados, conseguiram baixá-lo. Eles o empurraram para dentro da cova. Caiu com um baque seco. Mas a luta não havia terminado. O caixão começou a subir novamente do fundo. A terra, gritou o diretor ao coveiro, que estava paralisado. Jogue a terra agora. O coveiro, quebrando seu transe, agarrou a pá e jogou a primeira pasada de terra sobre o bronze. Ouviu-se um golpe. Um som surdo, metálico, de dentro do caixão. Um golpe de fúria. O coveiro jogou mais terra. Golpe. Golpe. Era como se o homem lá dentro estivesse batendo na tampa, indignado. Os carregadores não foram embora. Pegaram pás e começaram a enterrá-lo. Os 6, suando, cobertos de lama, enterraram Aristorne a uma velocidade frenética, enquanto os golpes de raiva soavam lá de baixo. Somente quando a última pá de terra cobriu a cova, os golpes cessaram. Jack pediu demissão naquela mesma tarde. Disse que carregaria mortos, mas não lutaria contra eles. O túmulo de Aristorne é hoje um monte de grama. Mas os jardineiros de Graceland dizem que a grama sobre aquele túmulo nunca cresce bem. Está sempre marrom, como se a própria terra o estivesse rejeitando. Como se, mesmo sob toneladas de terra, o homem lá dentro continuasse tentando subir. Algumas almas se recusam a descansar. Elas se agarram às suas vidas, à sua raiva, ou ao seu orgulho, com tanta força que nem a morte pode dobrá-los. Você ouviu 10 histórias. 10 ecos do impossível. A pergunta não é mais se você acredita nessas histórias. A pergunta é: o que você faria? Se você chegou até o final, e seu coração ainda está batendo, dê like neste vídeo como prova de que você continua aqui. E inscreva-se. Porque a escuridão está cheia de histórias, e nós mal começamos a escutar. Até a próxima.